Essa noite nós vamos nos concentrar apenas nos versículos 5 ao 8, mas para nós contextualizarmos todos esses versículos, nós leremos até o versículo de número 11. Todos encontraram? Amém? Nos diz assim, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, mais uma vez, estamos aqui por intermédio da Tua graça, graça transformadora, graça que quebra os corações, esta graça que é maravilhosa, que as Escrituras exaltam de maneira que possamos observar o Teu agir em nosso meio. Nada é impossível diante da Tua ação soberana. Tudo é possível e patente aos Teus olhos, pois Tu és onipotente. E nesta noite, mais uma vez, nós clamamos para que a Tua ação possa ser poderosa em nossas vidas. Diante da Tua igreja, que é plano do Senhor, mistério revelado, plano eterno para cumprir a grande comissão que Jesus iniciou, onde o Seu ministério agora está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós e enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Não tem outra coisa a nós fazermos, ó Pai, do que clamarmos a Ti nessa noite para mais uma vez o Senhor vir sobre nós com Teu olhar de misericórdia, para que a palavra possa fazer morada em nossos corações ao ponto, se de fato nós estivermos desanimados, nós sermos encorajados em Ti, edificados através do poder do Teu Espírito. Te suplicamos nessa noite, ó Pai querido, que Teu Espírito venha se fazer presente no íntimo do nosso ser, para entendermos as Sagradas Escrituras como ela está escrita, qual o propósito dela. Ó Deus, nós Te suplicamos que os céus possam estar diante de nós essa noite. Não nos deixa órfãos, ó Deus, mas que Teu Espírito venha se fazer presente. Nós Te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos, no capítulo 2, Paulo tem o intuito de trabalhar sobre as questões internas da igreja. Seu foco, como temos visto desde as primeiras mensagens, era tratar a desunião da igreja. Esses crentes, ou muitos deles, estavam seguindo os seus próprios caminhos. Como nós bem observamos, duas palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui nos versículos 1 ao 4, ambição egoísta e vaidade. E nós vimos na nossa pregação passada que Paulo coloca o antídoto contra todas essas coisas. O antídoto, o remédio, é justamente nós adentrarmos a humildade cristã. E quando o apóstolo Paulo prossegue diante dessa realidade, ambição egoísta, vaidade, o caminho, a rota do crente, o antídoto, o selo de qualidade, ele prossegue e vai falar sobre Jesus Cristo. Os versículos 5 ao 11 tem como foco nos mostrar Cristo como modelo ou paradigma da humildade e do serviço. Para Paulo, tudo girava em torno de Cristo. Estarmos em Cristo, vivermos com Cristo, pensarmos como Cristo, amarmos como Cristo, vivermos como Cristo assim nos amou. Essa passagem
é frequentemente chamada de o hino ou o grande hino de Cristo. Nós temos um hinário, um cântico que para muitos era cantado na igreja primitiva. É uma das passagens mais profundas ou mais cristológicas em todas as Sagradas Escrituras. Nós lemos nessa noite outro hino também que é bastante conhecido, Colossenses capítulo 3, os versículos 13 em diante, que fala sobre a riqueza, a supremacia de Jesus. Mas essa passagem que nós iremos expor nessa noite, nós precisamos ter em mente que nós temos aqui, meus irmãos, picos montanhosos da revelação contida de Deus. É algo grandioso. E a primeira coisa que eu acredito que nós precisamos ter ao ler, ao meditar, ao explanar as Escrituras diante dessa passagem, é nós termos bastante reverência. Nós temos a sublimidade da pessoa de Jesus, o Deus homem, que se revelou para nos trazer de volta ao Pai. Então nós precisamos ler esses versículos de joelhos. Nós precisamos adentrar ou termos a percepção que nós estamos em um terreno santo. É algo santíssimo que nós acabamos de ler e o que nós iremos expor. Esse texto, esses versículos, são muito debatidos na academia entre os comentaristas, mas eu acredito que o propósito de Paulo, em primeiro lugar, não era debater ou discutir sobre a pessoa de Jesus, mas em primeiro lugar mostrar a sua pessoa, a excelência da sua pessoa, para que aqueles crentes se unissem uns com os outros. Então, meus irmãos, esses versículos devem nos inclinar em primeiro lugar ao louvor, à majestade. É muito importante quando nós analisamos um texto, vislumbramos o que o texto significa, mas esse texto aqui, como os demais textos, deve trazer louvor em nossos corações, humilhação diante de quem Jesus é. Paulo vai retratar o exemplo do serviço de Cristo em um poema vívido, e esse poema é tão majestoso que vai traçar de maneira resumida a pré-existência, a encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Nós temos todo o trajeto de Jesus Cristo nesses versículos. É algo majestoso, esse esplendor teológico que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, que deve encorajar e encorajou os filipenses para eles considerarem os interesses dos outros em primeiro lugar. Paulo vai nos mostrar que Jesus Cristo é o exemplo máximo, mas também é o genuíno progresso espiritual. Porque na vida de Cristo, ele não buscou de maneira nenhuma o auto-engrandecimento para chegar na supremacia. Mas nós vemos o profundo amor de Deus, o profundo amor de Jesus pelo próximo, principalmente na cruz, demonstrado em atos de serviço, diante da miríade, da grandeza dessas questões teológicas que surgem nesses versículos. É necessário nós termos duas coisas em mente. Em primeiro lugar, os versículos não foram escritos para estimular os crentes ao debate teológico, mas para nós crescermos em humildade e em amor. Mas também esses versículos são interessantíssimos porque nós temos um resumo básico da vida de Jesus. É claro que os evangelhos expandem de maneira maravilhosa, majestosa a vida de Jesus, mas Paulo nesse hino resume de maneira eficaz o ministério, a vida de Jesus Cristo. Portanto, no contexto da carta aos Filipenses, Paulo queria que esses irmãos, esses leitores, vissem Cristo como modelo para a humildade. Jesus é o exemplo máximo de humildade. Paulo vai expandir o que vimos na pregação anterior sobre essa definição de nós considerarmos os outros superiores a si mesmo, colocarmos os interesses dos outros em primeiro lugar, e Cristo, a aplicação máxima, a aplicação de toda a humildade cristã em seu serviço, em seu amor sacrificial, indo até a cruz e morrendo como um maldito por nós, e sendo exaltado por Deus. A mensagem central é esta, meus irmãos. De todos esses versículos, Paulo magnifica a humildade e a exaltação de Jesus,
o que deveria nos levar a imitar o exemplo de Jesus e adorá-lo para todo sempre. E nós podemos aprender duas coisas com esses versículos. Em primeiro lugar, versículo 5, nós devemos reproduzir a mente de Cristo. O versículo 5 é importante porque ele constrói uma ponte, vamos dizer assim, entre os versículos 1 ao 4 e os versículos 6 ao 11. Esse versículo 5 é um ponto de transição. E esse ponto de transição da nossa humildade, para olharmos para a humildade de Jesus, existe um caminho do meio. E o caminho do meio é nós termos a mente de Cristo. Nós devemos nos revestirmos de algo, e Paulo ele vai focar isso no versículo 5, essa ponte de transição. A primeira coisa, quando nós contemplamos quem Jesus é, nós devemos ter tanta reverência por Ele, que para eu tentar exemplificar como Ele foi na sua vida, no seu ministério, eu preciso reproduzir internamente, em meu coração, o mesmo sentimento de Cristo. O mesmo sentimento. Veja que Paulo começa o versículo 5 afirmando: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A expressão o mesmo sentimento significa literalmente pensai nisto. Se nós tivermos outra tradução, e os irmãos às vezes têm ou possuem outras traduções, a NVI traduziu: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. E a Ara colocou como um sentimento, esse pensamento que está em nosso interior de tal forma que nós sempre vamos ter essa relação de sentimento, de pensar. É uma conotação de atitude, uma disposição do nosso interior, e Paulo já falou sobre isso. No capítulo 1, lá no versículo 7, quando ele está nessa relação com a igreja de Filipos, ele nos diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Veja, esse pensamento é tão internalizado que ele traz no coração os irmãos, porque vos trago no coração. Seja na prisão, seja na libertação, em todos os momentos, vocês estão no meu pensamento, vocês estão no meu coração. E no capítulo 2, no versículo 2, quando Paulo fala sobre essa completa alegria, que esses irmãos precisavam andar para que ele se alegrasse de maneira mais completa, ele vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então veja, meus irmãos, que esse pensar, essa conotação dessa palavra, não é um mero pensamento. Não é nessa noite nós simplesmente pensarmos: Jesus, ele morreu por mim, Jesus, ele foi até a cruz, Jesus, ele está exaltado, mas é um pensamento, uma mentalidade que vai em nosso íntimo ao ponto de nós termos uma reverência santa por Deus. Ao ponto de nós estarmos tão relacionados com Cristo, que nós pensamos aquilo que Cristo pensa, que nós andamos assim como Cristo andou, que nós amamos assim como Cristo fez por cada um de nós, porque nós sabemos que os dissidentes eram caracterizados por um modo de vida pecaminoso. Alguns irmãos estavam provocando aquilo que era egocêntrico, vimos isso no capítulo 1, pregadores pregando contra Paulo, eles pregavam Cristo, mas lá dentro dos seus corações, de alguma forma, eles estavam rivalizando contra o apóstolo Paulo. Eram os rivais do apóstolo Paulo. Eles não possuíam a mentalidade de Cristo, mas pregavam a doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer: não importa. O importante é que Cristo seja engrandecido. Deus vai cuidar dos corações. Mas a doutrina, o evangelho, precisa progredir. Então Paulo vai nos enfatizar que esse pensamento, essa ênfase da humildade de Cristo é o antídoto para o problema do nosso egoísmo. O problema do egoísmo, meus irmãos, é nós estarmos sempre observando o que Cristo pensa. Qual é o desejo de Cristo por cada um de nós? Qual deve ser o meu pensamento? Portanto, no versículo 5 nós temos uma declaração imperativa, uma ordenança para os nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, o meu pensamento deve ser um pensamento cristocêntrico. Como eu devo ser governado? O meu governo é a mente de Cristo, guiando todas as coisas, todos os meus relacionamentos, em todos os aspectos. Isso é interessante,
Porque a humildade que Paulo vai colocar aqui, meus irmãos, não é apenas uma estratégia. Porque nós temos as epístolas nós temos os recursos literários, estratégias, onde nós podemos alcançar a mente do ouvinte, o coração do ouvinte. Mas Paulo, ele está diante de uma epístola, não simplesmente colocando uma estratégia, mas, meus irmãos, diante dessa congregação que precisava ser unida, ele coloca a atitude de Cristo, a atitude do Senhor. Não é meramente pensar, mas é viver. É termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi essa atitude? O que caracterizava o comportamento de Cristo com outras pessoas? 3 coisas básicas. Preste atenção, 3 coisas básicas. Em primeiro lugar, uma mente que em nada era egocêntrica. Uma mente que pensava nos decretos de Deus, em cumprir a sua missão. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito de acordo com a minha vontade, e sim com a tua vontade. Veja, em primeiro lugar, a mente de Cristo era uma mente que estava focada no alto. Ele pensava nas coisas do alto, ele pensava na eternidade, ele pensava em seu chamado, ele sabia o propósito para o qual ele estava aqui. Mas também era uma mente que sabia sacrificar-se. Ele sacrificou até a morte e morte de cruz. Mas também era uma mente que sabia servir ao ponto de ele ter sofrido como maldito por cada um de nós. Então o Senhor Jesus pensava sempre nos outros. É um pensamento altruísta, é um pensamento que sempre olha para o próximo. E Paulo começa com esse versículo de transição para chegar na humildade, para que possamos, em primeiro lugar, pensarmos ou termos o mesmo sentimento de Jesus. Mas diante disso, em segundo lugar, Paulo vai apresentar a encarnação de Jesus como modelo da humildade cristã. Como eu falei, esse texto é tão maravilhoso, meus irmãos, que nós temos um hino de 6 estrofes. Cada versículo, versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11, são 6 estrofes, que muitos acreditam, que são divididos em 3 linhas, ou seja, 3 linhas dos versículos 5 ao 8, melhor dizendo, dos versículos 6 ao 8, humildade ou humilhação, e os versículos 9 ao 11, mais 3 linhas, exaltação. Então nós temos nesses versículos, no ministério de Jesus, o estágio da humilhação, mas também o estágio da exaltação. 6 estrofes, 3 linhas para cá, 3 linhas para o lado direito, essência, pessoa, unidade, encarnação, humilhação e exaltação de Jesus Cristo. Então hoje nós iremos focar nos versículos 6 a 8, na humilhação de Jesus. O que nós podemos aprender sobre esse estágio da humilhação? Esse momento da encarnação, quando Jesus deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Ele se fez carne. Jesus, ele era, ou é ainda, melhor dizendo, glorificado, Deus homem. Então a primeira coisa no versículo 6, sua humilde renúncia, é a primeira coisa. Sua humilde renúncia. Veja que o hino começa com a preexistência de Jesus. Quem ele é antes de todas as coisas. João nos disse, como nós falamos agora há pouco, João 1,14, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então ele existia antes que o mundo existisse. Antes de todas as coisas, Jesus já existia. O Filho eterno de Deus. E o versículo 6, essa primeira estrofe desse hino, detalha a mentalidade de Jesus. O seu pensamento em relação ao seu ministério, ao enfrentar todas as coisas. Paulo vai afirmar, veja, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então veja que antes da encarnação, Cristo já existia. Como nós percebemos isso? Olhe para o texto. Subsistindo em forma de Deus. Essa expressão forma significa natureza, essência. Poderíamos traduzir, pois ele subsistindo na natureza de Deus.
na essência de Deus. A palavra forma significa isso, ou seja, Jesus, antes da encarnação, possuía todas as características e qualidades do Deus eterno. Onipotência, onipresença, onisciência, possuía todas essas qualidades. Por quê? Porque ele é Deus, o Deus Filho, que Hebreus vai nos dizer a expressão exata do seu ser. Jesus expressa a divindade porque ele é Deus. E lemos nessa noite no capítulo 1 de Colossenses, principalmente no versículo 15, que ele é a expressão visível do Deus invisível, do Deus imortal, que 1 Timóteo vai nos dizer. Jesus, ele nos revela o Pai. E o interessante é que nessa encarnação, nessa renúncia, o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra usurpação é interessante, porque ela significa literalmente agarrar, ou pegar violentamente, ou seja, quando Jesus se encarnou, ele não considerou que a sua igualdade com Deus, essência, era algo que ele deveria usar como vantagem na sua humilhação, no seu relacionamento uns com os outros. Ele se revestiu da humanidade. Ele viveu como homem, ele sofreu, ele teve sede. Então ele não usurpou, ou ele não quis agarrar, podemos dizer assim, para ter vantagem diante do seu ministério, quando ele estava nos representando. Jesus foi tentado como homem. Jesus morreu como Deus homem. Ele sofreu verdadeiramente. Por isso que Hebreus vai nos dizer, ele sabe o que é padecer. Porque ele padeceu por nós. Então, meus irmãos, é muito importante, como eu falei, algumas coisas que nós iremos falar para os irmãos se concentrarem. Paulo não está dizendo que Cristo desistiu da sua igualdade com Deus, ou que ele cessou de ser plenamente Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque visto que Cristo é plenamente Deus, ele não pode cessar de ser Deus. Porque Deus é autoexistente, Deus é imortal, Deus é imutável. Então Deus não pode deixar de existir, porque ele é Deus. Faz parte da natureza ele ser onipotente, onipresente. Então todas essas qualidades Jesus também possuía. O que Paulo quer dizer é o seguinte: Cristo, sendo plenamente Deus, possuindo a própria natureza de Deus, sendo igual a Deus em todos os aspectos, não insistiu em se prender a todos os privilégios e benefícios que ele possuía na eternidade. Ele não usurpou, ou ele não se prendeu, ele não agarrou a esses privilégios, mas ele veio na forma de servo, na natureza humana. Portanto, é de máxima importância distinguir entre igualdade pessoal com Deus e igualdade posicional. Igualdade pessoal, natureza, essência. Mas quando Jesus se encarnou, ele agora estava subordinado ao Pai. A sua posição agora entrou nessa posição de submissão, porque a encarnação trouxe isso, a humanidade agora está sobre ele. Ele não julgou, ele não achou necessário, mas ele morreu, ele veio, ele sofreu como homem, nos representando o segundo Adão, sofrendo todas as coisas sem pecado. Sem pecado. Então, o ponto de Paulo aqui nessa expressão é o modo de existência e não a natureza. Não tem nada de essência aqui. É por isso que surgiu algumas heresias sobre, nós vamos ver mais à frente, essa questão do esvaziou-se. Quando a gente lê literalmente, dá a entender que Cristo deixou de ser Deus. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Não é isso que Paulo quer dizer, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Cristo não deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus e é Deus. Mas Paulo está nos dizendo que quando ele se encarnou, o modo de existência de Jesus agora é diferente. É natureza, essência, Deus, mas como homem. Como homem. Como homem. Então veja que quando uma pessoa é pobre, por exemplo, e ela se torna rica, ela não deixa de ser ser humano.
mas o modo de existir mudou. E é basicamente isso que aconteceu com Jesus. Então, Jesus renunciou à sua posição, à glória que ele tinha, para que ele pudesse, nessa encarnação, testificar, nos representar na cruz do Calvário. Versículo 7, a segunda coisa, sua humilde encarnação. Essa segunda estrofe retrata a ação que Cristo tomou para demonstrar sua recusa em tirar vantagem de sua glória e poder. Veja que Paulo continua. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante, como eu falei agora há pouco, essa palavra esvaziou, ela não deve ser entendida literalmente. Nas Escrituras ela tem duas formas, ou dois aspectos. Literal, mas também figurado. E o ponto de Paulo aqui não é literal, o ponto dele é figurado. Ou seja, Jesus, quando andava aqui na terra, ele era Deus, mas nessa encarnação, ele agora possuía, ocupava, nessa inferioridade, na sua posição, algo com os homens, uma relação, uma semelhança. O ponto não é essência, os irmãos precisam guardar isso, o ponto é posição. Posição. E existe um trecho muito interessante de um autor sobre essa glória que estava em Jesus, mas era escondida, brilhando apenas em certas ocasiões que nós vemos nos evangelhos, como na transfiguração. Nós vemos a glória de Jesus que ele possuía antes de todas as coisas. Ele diz o seguinte: ele pôs à parte seu resplendor divino, escondeu sua divindade com um véu de barro. Foi nesse traje que manifestou seu maravilhoso amor, restaurando o que ele nunca tirou. Então o ponto de Paulo é a encarnação. Se continuarmos os versículos, nós temos a explicação desse esvaziamento. Veja, continuando, o que seria esse esvaziamento? Esvaziou-se quando assumiu a posição de servo, de escravo, nascendo como um ser humano. Paulo vai nos dizer, assumindo a forma de servo. A mesma palavra, forma, que é colocada para Deus, essência, também é colocada para servo, ou seja, a humanidade agora foi acrescentada à pessoa de Jesus. Antes, nós só tínhamos a divindade. Agora, na encarnação, é o Deus homem. A humanidade foi acrescentada à pessoa de Jesus. Um mistério grandioso. Duas naturezas em uma só pessoa. Algo que a nossa mente finita não consegue compreender, mas as Escrituras nos revelam esse grandioso mistério. Enquanto ele tinha todo o direito de permanecer confortavelmente onde ele estava, numa posição de poder, de honra, de glória, seu amor levou a uma posição de fraqueza. Agora ele era Deus homem. E um texto muito interessante é 2 Coríntios, veja, que nós observamos essa realidade da glória e da humanidade de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 9. Segunda Coríntios 8, 9. Nos diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, humanidade, vos tornasseis ricos. O Deus homem assumiu a forma, a natureza de um escravo, e ele serviu totalmente à humanidade.
Ele comprou a nossa liberdade da escravidão do pecado. Então veja que nessa sabedoria de Deus, o meio constituído por Deus para resgatar a humanidade foi enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, em toda a glória, possuía toda a santidade, assumir agora a humanidade, encarnação, a forma de servo. Nós podemos utilizar várias ilustrações, e uma que eu meditei esses dias foi a ilustração do test drive, né, de um carro. Você chega numa concessionária e você tem um carro zerado. Aquele carro tem toda a sua glória, todo o seu resplendor. Você chega para o vendedor e diz: eu gostaria de fazer um test drive nesse carro. A pessoa lhe dá a chave e você, naquele carro zero bala, né, começa a dirigir e você pensa: eu vou testar o freio, vou testar a mola desse carro e eu vou para o carroçal. Eu vou para a terra, eu vou para a lama. E de repente você começa e cai aquela chuva que caiu hoje pela manhã. O que é que vai acontecer no carro? Oi? O carro vai ficar todo sujo, não é isso? E de repente você volta para a concessionária e você deixa o carro no mesmo local e entrega a chave para o vendedor. O vendedor se assusta: eita, o que foi que aconteceu? Aí você diz: algo foi acrescentado à glória que aquele carro tinha. E é justamente isso que a gente pode entender, apesar de todas as ilustrações não serem perfeitas, mas aprende para os irmãos captarem que a encarnação, ou esse esvaziamento, foi um acréscimo. Jesus agora, que era Deus, acrescentou a sua humanidade. A sua humanidade. Então, duas coisas nós já vimos aqui. Volte para o texto de Filipenses. Sua renúncia, mas também sua encarnação humilde. E em terceiro lugar, nós vemos sua humilde crucificação. Versículo 8. Paulo vai falar sobre o propósito crucial desse esvaziou-se. Ele assumiu a forma de servo. Em alguns momentos, ele ocultou a sua glória para cumprir o seu propósito de filho eterno. Mas Paulo vai nos dizer, no versículo 8, finalizando essa humilhação de Jesus, esse estágio que ele passou: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, meus irmãos, que Cristo se tornou homem para que pudesse obedecer ao Pai. E como ele obedeceu ao Pai? Indo até a cruz, dando a sua vida em favor de outros. Ou seja, enquanto ele ensinava durante o seu ministério terreno, enquanto ele realizava muitas boas obras, enquanto ele curava, o propósito supremo de Jesus era a morte. Isso causa espanto para muitos. Mas a gente pode pegar esse texto e lembrar de Isaías, que Deus se agradou em moê-lo, porque tinha um propósito diante das nossas vidas, um plano soberano, ou seja, Cristo tinha que morrer, e o meio era a cruz, não tinha outra coisa. O meio era a cruz, era o sofrimento. Mateus capítulo 20, versículo 28, muito conhecido por todos nós, esse propósito supremo. Muitos focam a missão da cura de Jesus, o ensino de Jesus, mas nós não podemos esquecer o propósito crucial, principal, que Mateus vai nos relatar aqui no capítulo 20, versículo 28. Veja o que ele nos diz. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse foi o propósito supremo da vida de Cristo. Toda a sua vida, toda a sua preparação focava a cruz. E essa cruz, nós podemos aprender duas coisas sobre essa obediência de Jesus, essa humildade, que o texto vai nos dizer até a morte e morte de cruz. Duas coisas dessa obediência.
Primeiro, o tipo da obediência. Qual é o tipo da obediência de Jesus? E segundo, qual é a extensão dessa obediência? O tipo é a obediência até a morte. Ou seja, Jesus, no plano de Deus, no tipo da obediência, ele aceitou o sofrimento. Ele aceitou a rejeição. Ele aceitou a agonia. Os anjos estavam servindo ele estava lá testificando, morrendo por cada um de nós, morrendo pelos eleitos. O tipo foi sofrer toda a ira de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o tipo da desobediência, ou seja, o filho que sempre se relacionou com o pai de maneira única, perfeita, singular. Agora ele estava sofrendo. Agora ele estava aprendendo o que nunca teve, a obediência em sofrimento. Veja o texto de Hebreus, um texto fascinante. Hebreus capítulo 5. O supremo e sumo sacerdote. Esse texto é fascinante. O tipo de obediência de Jesus é que ele prestou durante a sua vida algo que ele não conhecia, que ele passou a conhecer na sua humanidade. Capítulo 5, o versículo 7 até o 9. Veja só. Capítulo 5, os versículos 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja só o versículo 8. Embora sendo filho, o que é que o versículo nos diz? Eu queria ouvir a igreja, o que é que o versículo diz? Aprendeu a obediência. Antes da eternidade, Jesus não sofria. Jesus era igual com o Pai, em posição, em essência. Mas quando a humanidade veio sobre ele, quando acrescentou a sua pessoa à humanidade, Jesus aprendeu a obediência no sofrimento. Ele passou a ter sede, ele passou a sofrer, padecer, foi maldito por nós, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, meus irmãos, a sabedoria de Deus. Esse tipo da obediência que nós, quando olhamos para a pessoa de Jesus, nós devemos amá-lo mais e mais. Jesus, ele se compadeceu de nós de tal forma que ele passou a ser homem, sofreu as mesmas dores, foi tentado como eu e você, mas sem pecado, para que nós pudéssemos receber a tão grande salvação de ser o autor da salvação eterna. Que obediência maravilhosa e grandiosa e majestosa, infinita, piedosa, que deve causar entre nós esse grande temor. Mas também nós temos a extensão da obediência. O tipo, ele aprendeu. E a extensão até a morte, e morte de cruz. Até a cruz. A sua agonia foi até a cruz. O seu sofrimento foi até a cruz, infligido por cada um de nós. A morte humilhante daquele período. Era a morte mais humilhante. E o interessante é que quando a gente olha para o tipo e para a extensão da obediência, a gente aprende que a morte humilhante de Cristo não foi um fim em si mesmo. Porque ele foi obediente até a morte por um propósito, pela nossa salvação. A crucificação para Cristo foi o ponto mais baixo da sua humilhação, até a morte, e morte de cruz. Um século antes de Paulo, o político e filósofo romano Cícero
chamou a crucificação de, abre aspas, a mais cruel e horrível das punições. A mais cruel, a mais horrível. O filósofo Sêneca, que era contemporâneo naquele período, disse o seguinte, afirmou que qualquer pessoa que fosse condenada à crucificação preferiria morrer antes de ir para a cruz. Era algo tão humilhante que as pessoas preferiam morrer do que estar em uma estaca, em uma cruz. Mas Jesus foi até lá, por um propósito soberano de Deus. A sua extensão, a sua humilhação foi até o mais humilde, o mais baixo, para que nós recebêssemos a tão grande salvação. Devemos amar a Jesus mais do que tudo, porque Jesus foi até o fim por cada um de nós. Meus irmãos, algumas aplicações, hoje de fato são duas, né? Sempre falo duas, subpomos, meus irmãos, é duas, é três, pastor, é quantas? Mas hoje são duas aplicações. A primeira aplicação: não devemos esquecer da doutrina da imitação cristã. É a primeira aplicação. Como já vimos, há um elemento corporativo nesse texto. Paulo está escrevendo sobre a unidade da igreja, que surge através da adoção ou da percepção de uma mentalidade humilde. E essa mentalidade é semelhante a Cristo Jesus. Ou seja, nós aprendemos, meus irmãos, que nós precisamos ter uma consciência, ou sermos uma comunidade consciente de quem Cristo é. E essa consciência vai nos trazer a imitação. Nós temos vários modelos que Paulo vai colocar aqui no livro de Filipos, quando ele nos fala, veja, no capítulo 2, mais à frente ele vai falar sobre dois exemplos. O versículo 19 ao 30, nós temos tanto Timóteo como Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, sendo conhecido da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho do Pai. Então, mais à frente ele vai colocar esse exemplo, nós chegaremos lá em nossas exposições, tanto de Timóteo como de Epafrodito, mostrando que tanto Timóteo como Epafrodito exemplificaram em suas vidas a imitação. Eles imitaram a Jesus quando serviram essa igreja. Quando Epafrodito pegou as finanças dessa igreja e levou até o apóstolo Paulo, servindo, colocando os interesses dos outros em primeiro lugar. O próprio capítulo 3, no versículo 17, Paulo vai testificar que eles possam seguir o seu exemplo. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Modelo que tendes em vós. Então a gente observa, meus irmãos, essa percepção da imitação. Ao olharmos para Jesus, nós devemos seguir os seus passos. Os seus passos. E a imitação que a gente pode aprender aqui é a humildade cristã. Jesus primeiro nos abençoou para depois receber. Ele primeiro foi até a morte e morte de cruz, para depois ser exaltado. E Paulo está incentivando a igreja a seguir o exemplo de Jesus, olharmos para as nossas relações mútuas e testificarmos Cristo Jesus sobre cada um de nós. Meus irmãos, precisamos perguntar se nós temos alguma dificuldade em abrir mão de algo para que o reino de Deus cresça. Existe algo que esteja empatando a imitação de Jesus em nossa vida ao ponto de nós nos unirmos? Se sim, você não está imitando a Jesus.
Você acha difícil abrir mão de algo no seu casamento para que a glória de Cristo cresça nessas relações? Se não, meus irmãos, você não está seguindo o exemplo de Cristo. Se seguirmos os passos de Jesus, nós chegaremos à unidade. É o ponto de Paulo. Colocando os outros em primeiro lugar. E o interessante é que a gente pode fazer um contraste aqui entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito à imagem de Deus. O segundo Adão é a essência de Deus. O primeiro Adão queria ser como Deus, mas o segundo Adão, que é Jesus, assumiu a semelhança de homem. O primeiro Adão, como queria ser como Deus, queria ser exaltado, mas Jesus se esvaziou. Adão estava descontente por ser servo de Deus e desobedeceu, não se atentou para a voz de Deus, mas Jesus assumiu a forma de escravo. Adão rejeitou a palavra, mas Jesus humildemente obedeceu a palavra de Deus. Adão sucumbiu à tentação, Jesus venceu a tentação e esmagou o tentador. Adão trouxe a maldição sobre nós, Jesus recebeu a maldição e nós somos abençoados. Adão foi condenado porque pecou e toda a descendência, a humanidade pecou juntamente com ele, mas Cristo foi exaltado. E nós, meus irmãos, que queremos andar de conformidade a Jesus Cristo, a imitação celeste do Senhor, nós precisamos ser doadores, sermos doadores. Não estarmos agarrados de maneira tão usurpadora aos nossos privilégios, aos privilégios deste mundo. Paulo nos ensina que nós precisamos do Evangelho, e o Evangelho é o segundo Adão. O Evangelho é o cabeça da raça humana, Jesus Cristo, que reverteu a queda. Nós estamos nessa luta da velha natureza com a nova natureza. O velho Adão sempre está querendo se manifestar, e nós que estamos em Cristo, precisamos testificar a vida de Cristo. A forma de servo, servindo uns aos outros, olhando para a perfeita e obediência, a morte de Cristo, para que possamos encontrar perdão, renovação em nossas vidas. Só assim, nós encontraremos capacitação para vivermos a nova vida. A vida de Cristo, do segundo Adão, do segundo cabeça, e fugirmos do primeiro Adão. A imitação cristã, é a primeira coisa que a gente aprende. E em segundo lugar, devemos continuar defendendo a divindade de Jesus. Em cada geração, a divindade de Jesus foi atacada, em todas as gerações. E hoje não vai dar tempo para a gente trabalhar todas as heresias. Nós temos em torno, ao decorrer da história da igreja, 6 heresias cristológicas, que com o tempo foi sendo colocada, e graças a Deus, por grandes teólogos, foi sendo, a cada dia, tirada diante de muitos contextos, diante da racionalidade, mas também diante do poder do Espírito. Nós temos o ebionismo, que negava a natureza de Jesus, o arianismo, que não é nada novo. Nós vemos hoje nas testemunhas de Jeová, onde Jesus é apenas uma criatura, um filho grandioso, mas um filho criado. Um filho. Ele não é Deus. Isso já foi propagado por Ário, desde o século III, século IV, negava a plenitude da divindade de Cristo. Nós temos o docetismo, que negava a humanidade de Jesus, o apolinarismo, que negava também a humanidade, o nestorianismo, que entendia que era duas pessoas com duas naturezas, mas também nós temos o eutiquianismo, de Eutico, que ele falava que a natureza divina, ela se relacionava de tal forma com a natureza humana que existia uma fusão entre essas relações e não as distinções. Eu sei que é algo um pouco novo para os irmãos, mas o que eu quero que os irmãos pensem é que nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus e defendermos e entendermos quem é Jesus. Isso é crucial. Entender quem é Jesus é crucial para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa súplica. Ele não foi apenas um profeta, ele não foi apenas um bom homem,
Ele não apenas nos ensinou sobre ética, Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós precisamos ter coragem. Diante de contextos tão turbulentos, temos ousadia em defendermos a autoridade, o senhorio, a divindade de Cristo Jesus. Devemos pegar o princípio de Deuteronômio capítulo 6, ensinar aos nossos filhos, ou seja, qual é o princípio? Incutir em nossa mente, em nossas famílias, as doutrinas centrais do cristianismo. As doutrinas centrais da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina da escatologia, mas principalmente a doutrina de Cristo, porque todas as heresias, eles pecam em um ponto. Eles pecam na cristologia. Eles fazem ou eles colocam um Cristo que não está contido aqui nas Sagradas Escrituras. E nós que somos crentes em Jesus, nós precisamos olhar para essa palavra, amarmos essa palavra e testificarmos Jesus Cristo em nosso coração, mas ensinarmos uns aos outros. Então nós precisamos perguntar: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Se você está nos visitando nessa noite e não é crente, saiba que Jesus é a pessoa mais importante da face da terra. A pessoa mais importante. Ele criou os céus e a terra. Nele tudo subsiste. A criação nesse exato momento está sendo governada pelas suas mãos. E as Escrituras nos dizem que Ele quer governar a nossa vida. O propósito da sua morte foi conquistar os eleitos. E se porventura hoje, nessa noite, você sentiu o toque de Deus, a mensagem de Cristo é: corra para os meus braços. Eu tenho uma mensagem de consolo para a sua alma, uma mensagem de consolo para a sua vida. Jesus Cristo, o meu Salvador. Jesus Cristo, o autor da minha fé, o autor de todas as coisas. Meus irmãos, Cristo quer fazer parte da nossa história. Cristo não simplesmente criou as coisas e voltou para os céus, mas Ele veio, a humanidade foi acrescentada à sua divindade, Ele morreu pelo seu povo, Ele está reavivando a sua igreja e retornará para buscar cada um de nós. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um simples amigo? Jesus é uma pessoa que de vez em quando você se relaciona de domingo a domingo e se esquece ao decorrer da semana? Quem é Jesus para você? Jesus é apenas uma pessoa que eu quero estar, mas eu não quero me relacionar. Jesus deve ser algo íntimo para nós. Jesus, Ele quer estar em nosso coração. Jesus, Ele quer estar em nossa vida. E a minha súplica, através do Espírito Santo, é que você possa perceber a importância de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Que Deus assim nos ajude diante dessa realidade, para termos a percepção correta da pessoa de Jesus.